Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Mais de um terço da população mundial experimentou algum tipo de restrição de circulação desde que se alastrou a pandemia do novo coronavírus, de acordo com um levantamento divulgado pela agência internacional France Press. Isso significa uma mudança drástica no cotidiano de cerca de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta. A Organização Mundial de Saúde reitera a recomendação para que os países mantenham as pessoas afastadas umas das outras como forma de reduzir o potencial de transmissão do vírus. No Brasil, o isolamento social virou alvo de controvérsia política e mudou completamente as rotinas de milhões de pessoas. Eu sou Graziele Mendes e este episódio é sobre os desafios e impactos do isolamento social. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, focado nas consequências econômicas da medida, chegou a defender o isolamento parcial, apenas das pessoas com maior risco de contágio, como os idosos, e a volta da população à sua rotina, como declarou em polêmico pronunciamento em cadeia nacional no dia 24 de março. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Depois de uma semana de fortes reações, o presidente baixou o tom e adotou uma postura neutra. De outro lado, governadores e prefeitos tomaram medidas de isolamento preventivo para proteger a população e o sistema público de saúde. 25 governadores chegaram a assinar uma carta ao presidente da República em que afirmam que cuidar das pessoas e da economia não são ações excludentes e por isso iriam continuar a seguir a ciência. O governador de Minas, Romeu Zema, apesar de ter decretado o estado de calamidade pública no estado, aprovado pela Assembleia Legislativa, não endossou a carta, porque alegou que o momento era de união. As medidas adotadas pelo estado indicam que o governo de Minas reconhece o papel do isolamento social na contenção da pandemia. Sinal disso é o sistema anunciado pela Prodenge, Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, para mapear o isolamento da população a partir da geolocalização de celulares. É o que revela à Rádio Assembleia o diretor-presidente da Prodenge, Rodrigo Paiva. Temos concentrado os nossos esforços em identificar ferramentas tecnológicas que possam ajudar no combate ao coronavírus. Estamos avaliando desde ferramentas de telemedicina e soluções de videoconferência até as soluções que permitem mapear o índice de isolamento social. Neste aspecto, firmamos com a empresa Inloco uma parceria para ter acesso ao índice calculado por ela, tendo em vista a sua base de 3,6 milhões de usuários em Minas Gerais. Inicialmente serão disponibilizados dados de Belo Horizonte e o objetivo é promover ações de conscientização da população nas áreas onde o índice é mais baixo. Os dados estão sendo compartilhados com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Tivemos a apresentação de uma solução da Vivo, a operadora de celular, que também fornece esses indicadores, e a parceria está sendo construída no âmbito do governo federal, com acesso pelos estados, através do uso da base de dados celulares da empresa, que chega a quase 100 milhões de celulares em todo o Brasil. No caso da Vivo, além do índice de isolamento, será possível observar as tendências de deslocamentos para o interior. Por exemplo, que combinados com os dados do caso coronavírus, pode ser uma ferramenta extremamente útil para a Secretaria de Estado da Saúde. A Prodenge garante que os dados serão usados apenas para mostrar a tendência das pessoas e não tem caráter de vigilância, e que o governo não terá acesso a quaisquer dados pessoais, como números de celular.
Em Belo Horizonte, quando medidas restritivas ainda não haviam sido tomadas, nem pela Prefeitura, nem pelo governo do estado, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais realizaram uma primeira projeção matemática sobre o avanço da pandemia na capital mineira em 3 cenários, sem qualquer contenção social, com restrições brandas e o último com ações severas de isolamento. O relatório revelou que, sem qualquer distanciamento social, o pico da doença na capital mineira seria em 25 de abril de 2020, com cerca de 90 mil pessoas precisando de internação hospitalar. Com medidas de restrição brandas, essa demanda cairia para aproximadamente 50 mil leitos em 20 de maio. Lembrando que Belo Horizonte, segundo a Prefeitura, possui 7 mil leitos de internação, somada à capacidade das redes pública e particular. Por outro lado, o estudo mostra que, com medidas de isolamento rígidas, a velocidade de propagação da pandemia cai. É o famoso achatamento da curva. Com isso, o maior número de pacientes que necessitariam de internação na capital despencaria para 1.300 em setembro. Ricardo Takahashi, do Departamento de Matemática da UFMG, explica os parâmetros usados pelos pesquisadores para fazer essa projeção. Alguns são parâmetros que já foram determinados internacionalmente, né? Por exemplo, qual o tempo médio que leva entre o momento que a pessoa tem contato com o vírus e o momento em que ela manifesta sintomas, a proporção de pessoas que requerem hospitalização. Outros parâmetros são específicos de cada lugar, de cada situação. Por exemplo, o parâmetro taxa de transmissão, qual a probabilidade desse vírus passar de uma pessoa para outra se as pessoas tiveram contato, né? Depende de quantos contatos, em média, uma pessoa tem num determinado contexto social. Então, nós tivemos de ajustar esse parâmetro às observações que a gente tem da propagação da epidemia no Brasil. E o pesquisador ressalta que esse primeiro relatório foi produzido justamente no momento de maior indecisão política sobre as medidas de isolamento social no Brasil. A ideia era justamente ajudar a embasar corretamente eventuais políticas adotadas. Então, o que se tem no relatório que a gente produziu foi um conjunto de cenários que variavam, né, e que diziam para o gestor o seguinte: se não se faz nada, a gente tem tal cenário de evolução do número de infectados e do número de leitos hospitalares necessários. Esse é o cenário que a gente tem mais certeza sobre ele. É um cenário de uma catástrofe, é um cenário de uma imensa superlotação dos hospitais e um provável pouco cuidado com a grande maioria dos doentes, né? O professor Ricardo Takahashi revela que novas projeções estão em andamento para mostrar os efeitos das medidas restritivas adotadas. Nesse momento já está claro que as medidas tomadas tanto no nível de município de Belo Horizonte quanto no nível de estado de Minas Gerais, né, aparentemente surtem algum efeito. A gente ainda não consegue quantificar esse efeito, ainda são muito poucos dados. A gente está trabalhando intensamente para que a gente consiga projetar a necessidade de leitos hospitalares, vai ser de qual ordem de grandeza, qual que seria a expectativa de tempo até se atingir o pico da epidemia. Então, nós estamos trabalhando nesse momento exatamente para tentar produzir essas novas informações. Entre os profissionais da área de saúde, se repete a constatação de que o distanciamento entre as pessoas é a medida emergencial mais importante diante de uma pandemia como a do Covid-19, tanto para a população quanto para a rede pública de atendimento. Foi o que a doutora em Ciências Biológicas, Betânia Drummond, respondeu ao repórter da TV Assembleia,
Hamilton Zica. Essa questão do pico aí, de muita gente ficar ao mesmo tempo doente, é uma questão de esgotar o sistema e não ter condições de atendimento, ou isso também ajuda a diminuir o de pessoas que ficariam doentes ou até morreriam? São as duas coisas. Os doentes graves, eles vão conseguir ter o acesso a um tratamento mais adequado. Agora, se muitas pessoas ficarem doentes, muitos podem ser casos graves, e aí não vai sobrar equipamento, não vai ter equipe médica para dar suporte ao tratamento dessas pessoas. E aí, se essas pessoas têm a doença grave, mas não conseguem ter o tratamento de suporte adequado, elas podem ter a doença mais grave e têm mais chances de morrer. Então, esse distanciamento social, ele é essencial para a gente diminuir o número de casos de pessoas infectadas, ter menos casos graves, menos mortes, e para que as pessoas que estão doentes consigam ter um melhor tratamento e consigam ter maiores chances de cura e de sobreviver. Enquanto autoridades, especialistas e políticos discutem o isolamento social, essa realidade já afeta o cotidiano de milhões de pessoas, desde aquelas que compreendem bem o cenário até as que têm um entendimento singelo, compatível com seu olhar recente da vida, como revela a resposta perspicaz do Davi, de 5 aninhos, à pergunta da mãe dele, a jornalista Rosângela Rabelo. Davi, você sabe o que é isolamento social? Sim. O que é isolamento social? Tablet e celular. A percepção do Davi aponta justamente para um dos principais recursos das pessoas para driblar o isolamento social, a tecnologia, tanto para interação quanto para acesso à informação. Em entrevista à TV Assembleia, o psiquiatra Antônio Jorge, também ex-deputado estadual e ex-secretário de Saúde de Minas, ressaltou o papel da informação na proteção da saúde mental das pessoas nesse contexto. É preciso que não se provoque nenhum excesso de preocupação e nenhuma negligência em relação aos cuidados, em relação à cadeia de transmissão. Portanto, primeiro remédio para a ansiedade, primeiro remédio para as preocupações excessivas é a informação precisa, é a informação serena e equilibrada que todos nós, como cidadãos, temos a obrigação e o dever de passar adiante. Antônio Jorge também reforçou a necessidade de cuidarmos, em especial, da saúde mental dos idosos, que compõem o principal perfil de risco da doença. O idoso, em função da perspectiva existencial, da finitude, principalmente aqueles com idade mais avançada, além da questão concreta da repercussão da infecção sobre o organismo da pessoa, também há de se imaginar que haja uma repercussão maior sobre o seu emocional. A medicalização das emoções nunca é o primeiro caminho, mas é preciso estar atento se uma ansiedade muito grande ou uma tristeza muito grande aflorar. Em função dessa preocupação, a busca de um profissional, de uma orientação balizada e até a possibilidade de verificar se há necessidade de um apoio psicoterápico ou um apoio medicamentoso, se fará necessário. Para as crianças, o psiquiatra sugere conversas claras que reduzam possíveis fantasias infantis sobre esse assunto. É preciso atenção. Se sinais como medo excessivo, sono agitado, choro estiver presente, é importante conversar com as crianças e perguntar claramente o que as preocupa e se tem alguma relação com todo esse barulho da televisão, com todas essas notícias que acabam sendo também apreendidas pelas crianças. Crianças em idades mais tenras têm um pensamento mágico, então é importante pensar que as crianças podem estar fantasiando de forma muito negativa o que ela está absorvendo desse movimento, dos debates dos adultos. Bom, o Davi entendeu bem uma parte importante da sua nova realidade, a restrição à liberdade. O que o Didi não pode fazer no isolamento social? Ir pra casa da vovó e pra casa da Natália. Que mais? Ir pra rua.
E como encarar essa mudança brusca na nossa rotina que altera todas as nossas relações? Segundo a coordenadora do Núcleo Psicossocial da Gerência Geral de Saúde Ocupacional da Assembleia Legislativa de Minas, Daniele Monteiro, que é assistente social e doutora em psicologia, é preciso entender primeiro que existem efeitos subjetivos e também sentimentos normais decorrentes dessa realidade incerta, como a ansiedade, a angústia, o medo, o pânico, a preocupação, a raiva, a irritabilidade, a solidão, o sentimento de abandono, a frustração por termos que abrir mão dos nossos projetos ou odiá-los, São sentimentos extremamente normais em momentos de incerteza como este. Já em termos subjetivos, o que eu tenho percebido é que o isolamento nos impôs um encontro com a gente mesmo, e isso pode ser um problema. Para muita gente tem sido um problema. Alguns autores, principalmente os filósofos existencialistas, eles trabalham com o conceito de crise do sujeito. Eu, particularmente, defendo um outro tipo de crise, que inclusive é um tema discutido em minha tese de doutorado, que é a crise do sentido. Essa crise relaciona-se diretamente com o sentido que damos à nossa existência, à nossa forma de viver e de estar no mundo. A pandemia, ela tem nos tirado de um processo de alienação e nos faz questionar sobre os nossos próprios valores, o nosso trabalho, nossa família, nossos amigos, etc. Então, vivemos uma crise existencial, um questionamento e uma busca pelo sentido. Daniele chama atenção para o fato de que muitas das nossas aflições com essa situação vêm da constatação incômoda sobre a nossa falta de controle da própria vida. O fato é que a pandemia ela deflagrou nossa falta de controle sobre as coisas e principalmente sobre a vida. Existe uma inapropriação da morte e de tudo que se relaciona a ela. Aí vem um vírus e tira tudo do lugar. Nos mostra que não controlamos nada, mostra a nossa finitude e a fragilidade da nossa vida, da nossa e daqueles que a gente ama, Esse que é um incômodo. Mas o que temos que ter em mente é que tudo isso não significa que não podemos fazer alguma coisa. Somos impotentes no controle sobre a vida, mas temos a capacidade de desenvolver mecanismos seguros de manutenção e de minimização dos riscos, como o isolamento social, por exemplo, medida que já está sendo adotada por todos nós. A doutora em psicologia ressalta ainda que adotar alguns hábitos ajuda nessa situação, mas não existe fórmula geral. Cada um precisa encontrar o seu caminho e respeitar os seus limites. Ou seja, os mecanismos para lidarmos com o confinamento não podem ser prescritivos. O que funciona para mim não é a mesma coisa que vai funcionar para os meus amigos, meu marido e para os meus vizinhos. O importante é conhecer as possibilidades que se apresentam. Temos disponíveis aulas de yoga, de dança, grupos de meditação, contação de história para criança. Há também diversos profissionais da área de saúde mental, principalmente os psicólogos e os psicanalistas, que estão realizando atendimento de forma online. Alguns museus, eles liberaram também a visitação virtual e algumas universidades elas têm disponibilizado cursos gratuitos também. O importante nesse período é tentar manter uma rotina, com horários definidos, uma alimentação saudável, uma prática de exercício físico, mesmo de forma leve. Conversar ajuda muito, mas tentem variar os assuntos, não focar apenas na crise e no vírus e nos números, pois isso potencializa a ansiedade e o sofrimento. É importante ressaltar que tentar encaixar um hábito novo hoje, que você não gosta na sua rotina, neste momento, pode aumentar a sua ansiedade. Tem pessoas que não gostam de ler, por exemplo, e se sentem obrigadas porque um amigo está lendo muito. Isso pode gerar mais ansiedade. Por outro lado, a gente pode aproveitar o momento de isolamento para descobrir coisas novas que a gente gosta. Eu penso que é um momento de se respeitar, de repensar alguns hábitos e descobrir novos, lembrando que descoberta é diferente de imposição. Daniele reforça que o momento exige uma postura coletiva, mas ser solidário é diferente de ajudar. Isolamento social, gente, não significa apatia ou indiferença social. Tenho escutado muita gente falar que está ajudando. O que temos que entender é que em momentos de crise como este, não se trata de ajudar. A ajuda, ela nada mais é do que um fetiche que coloca o ajudado em uma situação de poder desigual. Nesse momento, temos que entender que não estamos ajudando, estamos participando ativamente na construção de uma nova sociedade, muito menos desigual e indiferente.
Eu falo isso porque outro dia eu mesma liguei para minha manicure, né, com a qual eu tenho uma relação de amizade e sei que ela estará em breve em uma situação difícil, e aí eu ofereci a ela pagar algumas unhas antecipadamente, pensando que essa seria uma forma dela aceitar essa minha ajuda, né, entre aspas. Aí ela virou para mim e disse: "O Dani, se eu aceitar isso, eu terei um problema depois, pois terei que trabalhar sem receber por um longo tempo." Aquilo, né, foi como um soco na minha cara. Eu, doutora em psicologia, assistente social, tive que me recolher à minha insignificante limitação em ler uma realidade que estava ali, explícita na minha cara. E naquele momento eu pensei, realmente a equação não fecha, mas ela nunca fechou. Então não se trata de ajudar, mas de desenvolver um outro nível de solidariedade, de participação cidadã, de se engajar no desenvolvimento de políticas públicas que acolham demandas dessa natureza. Quem pode, trabalha em casa. Esse é outro impacto significativo nas vidas das pessoas durante o isolamento social. A necessidade de readaptar a sua rotina para o home office, que impôs uma nova lógica sobre o tempo, a organização e o cotidiano das populações atingidas. Os profissionais que oferecem cursos livres, por exemplo, estão entre os que tiveram que adaptar suas atividades e habilidades para o ambiente virtual. É o que revela o depoimento da professora, pedagoga e proprietária de uma escola de dança para mulheres em Belo Horizonte, Renata Maia. Eu sou diretora da Kinesis, uma escola de dança, e grande parte, né, das aulas ministradas lá são ministradas por mim. Então eu precisei me adaptar, porque eu não queria, né, que a dança parasse, que o movimento parasse. Era muito importante que as mulheres continuassem dançando, se movimentando. Então, para isso, eu precisei modificar, né, um cômodo inteiro da minha casa. Tive que desfazer a minha sala, transformar uma sala de estar numa sala de aula, colocar iluminação, organizar o computador. Foram várias tentativas até encontrar o melhor aplicativo. Tinha um distanciamento meu em relação a esses conhecimentos, né, tecnológicos. Então, até ajustar a música, até ajustar o tom de voz, o distanciamento da câmera no espaço, foram muitos ajustes. Fora, né, as aulas que eu gravei, o material que eu gravei para colocar no YouTube, né, exercícios que são muito importantes, que eu não gostaria que as alunas deixassem de fazer e que às vezes são difíceis de serem conduzidos, né, à distância. Então, na primeira semana aí da quarentena, a sensação que eu fiquei foi que eu trabalhei tripla jornada. Agora as coisas vão se acalmando e a gente segue na expectativa que não precise ser longo esse período. Lembrando que os impactos econômicos do isolamento social provocado pelo coronavírus estão discutidos em outros 4 episódios especiais do Politiza. E para além das dificuldades em reorganizar as nossas rotinas, pensamentos, sentimentos e posturas, ficar em casa pode ter um lado bom? A fisioterapeuta Andréia Machado, de 37 anos, escreveu e postou um texto em redes sociais sobre as gratas surpresas que ela teve em seus dias em casa. Nós pedimos a ela que gravasse esse texto e reproduzimos aqui agora uma edição com trechos dessas reflexões que ela fez. Hoje pela manhã, ouvi um barulhinho no quarto ao lado. Era minha filhinha, de apenas 3 meses. Ao chegar e dar bom dia, ganhei o sorriso mais iluminado e espontâneo que até hoje já vi. Pouco tempo depois, meu filho entra no quarto ainda com o rostinho amassado, o cabelo atrapalhado, e pula em meu colo, dando-me um abraço tão demorado que mais pareceu que estava espreguiçando. Mas no segundo seguinte estava pulando em cima do pai, que mal havia acordado, e assim o dia começou. Almocei tranquilamente. Foi até estranho. Ao passar pelo corredor, parei para ver as fotos que ficam nos quadros que há muito tempo não via.
Recordei-me então do meu casamento, dos meus avós que não estão mais presentes fisicamente e de tantas outras coisas do passado que têm o poder de encher de lágrimas meus olhos e tocar profundamente meu sentir. O banho da minha filhinha hoje foi bem demorado. E aqui estou eu descrevendo horas com a sensação de que foram dias. As horas verdadeiras, tenho aprendido, não se contam com o tempo do relógio. E não tenho dúvidas que aquele sorriso, aquele abraço, aquela mensagem da minha mãe, aquelas amigas de infância, aquela história infantil, aquelas fotos, aquele banho e aquele olhar fazem parte desse tempo que é permanente. Bom, se para os adultos o valor do tempo pode ser uma grande descoberta, para as crianças parece óbvio. O que você está gostando de ficar em casa? Ficar de férias. Você acha que você está de férias? O que você está fazendo em casa nesses dias de isolamento social? Brincando, lendo. Lendo. Então, o que você está gostando do isolamento social? Ficar em casa com você. Eu sou Graziele Mendes e esse Politiza tem trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e também em plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.